O Parkinson é uma doença para a qual a gente não tem cura. Uhum. A gente não sabe exatamente por que ela acontece. Tem várias pistas, mas a gente não consegue de fato saber como começa e como parar esse processo. Mas ela foi tendo vários tratamentos para atenuar os sintomas ao longo das últimas décadas, tá certo? Mas o mais, se for para resumir o Parkinson que acontece no seu cérebro, é porque falta dopamina. E essa falta de dopamina vai impactar nos seus movimentos, tá? Num determinado Em lugar. determinado lugar, muito importante, Não, né? porque a gente sempre fala muito da dopamina pro TDAH. Exato, eu ia falar a mesma coisa. Aí Exatamente. teve um paciente que isso acontecia muito. Mas, doutora, essa dopamina é a mesma dopamina do Parkinson? Eu falei, olha, ela é, mas em locais diferentes. Mas é fundamental isso, Bia, que você falou. Porque, por exemplo, a dopamina tem a ver com motivação, Uhum. tem a ver com vício, tem a ver com TDAH, tem a ver com Parkinson, né? Verdade. Tem um tipo de depressão comum no Parkinson que tem mais a ver com falta de motivação do que aquele aspecto de uma depressão mais geral. Enfim, a gente tem que saber que a dopamina age em diferentes locais e dependendo de onde ela estiver agindo, pode ter funções muito diferentes, tá? verdade. Então, de fato, num circuito, né, chamado nigroestriatal, falta dopamina, porque as células que produzem dopamina vão morrendo, vão se degenerando. E aí, onde ela deveria agir, lá no estriado, ela não consegue agir. O núcleo estriado, né? Isso, que é o uma região. putame e globopálamo, enfim. Uhum. Aí ali, como falta dopamina, você não consegue dar fluidez aos movimentos. Os músculos estão bons, não é um problema com os seus músculos, nem com os seus nervos ali do pescoço para baixo. Basicamente, é muito mais com a ordem dos movimentos que vem do cérebro. É como se eu tivesse aquele monte de movimentos prontos, como se fossem músicas ensaiadas de uma orquestra, e o cérebro fosse esse maestro para mandar tocar uma música agora, outra música daqui a pouco, mas essa ordem de qual música tocar, ela chega atrasada. A orquestra está toda prontinha, Tá prontinho. mas não tem o start do maestro. Os músicos estão bons, eles já aprenderam aquela música, né? Uhum. Mas falta o start. Então, por isso que a pessoa vai se mexer, se mexe mais devagar. Ou então tá com o braço rígido, com a perna rígida, tem dificuldade de caminhada. O tremor de repouso, que é o sintoma mais conhecido, né? Uhum. Em que é como se houvesse um atraso para corrigir o movimento que está disfuncional. Enfim, e o Parkinson, então, tem esses sintomas principais: a lentidão, rigidez, o tremor de repouso e instabilidade de equilíbrio, de caminhada. Sim, até por essa desarmonia motora, Exatamente. né? E a gente também tem circuitos ligados à manutenção do equilíbrio nessa história, que são mais complexos. Aliás, tudo é complexo, né? Mas a doença é mais complexa do que apenas um circuito, são vários, né? E o Parkinson foi trazendo algumas possibilidades de tratamento, né? Assim, a gente foi recebendo algumas possibilidades de tratamento, basicamente para repor essa dopamina ou para evitar que ela fosse destruída, Uhum. tá? Então, a levodopa, que é o principal medicamento, é a dopamina sintética. Até hoje, né? Até hoje. Ainda Ela foi é revolucionária, a Sim, com levodopa, né? certeza. Mas ela traz muita melhora de qualidade de vida, claro, mas chega uma hora em que ela não é suficiente. E a cirurgia consegue fazer mais ou menos o que ela faz, só que de modo mais uniforme, regular. Porque com o tempo de doença, a pessoa vai tomar a levodopa. No começo não, mas com o tempo ela funciona por um tempo, daqui a uma horinha ela para de funcionar, tem que tomar de novo. Então cada vez mais momentos do seu dia estão ali ruins. E aí é como eu falo que é como se fosse um bolo, né? Em que tem um pedaço do bolo em que você tá bem e um pedaço em que você tá mal. Com a cirurgia a gente quer aumentar o pedaço em que você tá bem, vai ter menos esse vai e vem. Então a cirurgia Vai ficar consegue menos imitar. dependente desse... Você está falando uma coisa? Eu tive uma paciente que foi exatamente assim, foi feito o diagnóstico, ela começou a tomar a L-Dopa, melhorou horrores, aí daqui a pouco ela foi tendo que tomar de tanto e tanto tempo, e aumentando a dose, e chegou um ponto que ela já fazia efeitos colaterais da medicação. Sim, essa Então foi história ficando, uma coisa muito ruim. Não, e como a levodopa vai virar dopamina no seu cérebro, Uhum. é muito comum os nossos pacientes, uma vez que vocês têm que aumentar as terapias dopaminérgicas, como a levodopa e outras, comecem a ter sintomas psiquiátricos. Exatamente. Porque o excesso de dopamina nessa via também dá, por exemplo, a psicose, né? Exatamente. E aí você fica, às vezes, eu falo que é um cobertor curto, se você puxar para cá, você descobre o pé. Se você puxar para lá, você descobre a cabeça. Então, a gente trabalha muito em conjunto com os psiquiatras. Né? Exatamente. E também acontece o contrário. O tratamento da psicose, da esquizofrenia, pode trazer sintomas
parecidos com os do Parkinson. Também, efeitos Né? colaterais Tremor. dos antipsicóticos, né? Exatamente. Neurolépticos, acontece bastante isso. E uma situação muito... toque, às vezes, também tem, né? Aquele Não, mas é o assim, tremor, né? A gente tá falando dos tremores dos antipsicóticos, que são piores que são ainda. piores, é. São bem piores. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas que também têm parkinsonismo por medicamentos, que Uhum. estão sendo, às vezes, não da psiquiatria, mas por remédio para vômito, se usado em excesso, alguns deles podem provocar. Podem trazer esse tremor. Digesan. A quantidade de paciente que começou a aparecer numa época, agora não, isso tem uns 15, 20 anos. Ah, doutora, eu tava com uma gastrite, tava um negocinho, aí fui no médico, me deu omeprazol e Digesan. Aí eu falei, quanto tempo tem isso? E aí começava a tremer, o efeito colateral. Permanece Aí a Olha, pessoa com- falou, eu tô com Parkinson. Eu falei, não, você não tá não, vamos ver. Era tirar o Digesan. Olha, um que a gente vê com frequência ainda são a flunarizina, por exemplo, né? Uhum. Que é o nome comercial, não vou ficar falando, mas assim, Aham. é muito comum, né? Eu tive uma paciente agora recentemente que usava um medicamento para tontura, Tontura. né, flunarizina, É. e usava metoclopramida para vômito por 40 anos. 40 anos. 40 anos. seguindo aquilo. ali. Seguindo. Eu falei pra ela, eu vou falar da senhora num programa qualquer dia, hein? Porque realmente, assim, a gente tem que divulgar, né? Com São medicamentos que certeza. podem ser muito bons, mas... E é fácil de Tem que usar comprar, corretamente. não precisa Não receita. precisa. Provavelmente ela foi uma É única rápido. vez ao médico, deu, e ela falou, bom, nunca mais quero Isso ter foi bom, então nem vou a proteger o tontura, tempo todo. nem o enjoo. É. Não, e Então- assim, nesse caso, a vantagem, entre aspas, né? Que depois de 40 anos aí usando, ela tinha sintomas já há 10 anos, mais ou menos, ela teve uma redução importante dos sintomas em uma consulta. Sim. Né? Às vezes a gente não consegue reduzir tudo, mas assim, a vantagem da informação, né? Nesse caso, uma coisa mais anedótica, mais simples, né? Viu uma coisa que não estava legal, corrigiu. E aí, isso acontece muito no Parkinson ainda. Dá atraso o diagnóstico, o tratamento que não é o melhor possível, porque às vezes a pessoa não tem tanta experiência. E aí, quanto à cirurgia, então, né? Não indicação de cirurgia para quem precisa, aí é escandaloso, né? Tem profissionais que são bons, mas que por algum tipo Deixam de passar. desatualização ou algum outro motivo, né, a ser esclarecido, não indicam as cirurgias. E claro que não é uma mágica, não é para todo mundo, mas tem que saber, né? Então o Parkinson tem essa história, né, de vários medicamentos que surgiram que ajudam, mas que não curam a doença, e com o tempo a gente precisa de mais recursos ao nosso favor, tá? E a cirurgia entra como um deles.